No final do século XVIII, o teórico Thomas Malthus ele começou a trazer, né, um interesse sobre regras de controle dos recursos ambientais. Segundo esse teórico, a população ela cresce em escala geométrica, enquanto a produção de alimentos crescia em escala aritmética. Então, o que ia acontecer? Ia chegar um momento em que não haveria alimentos para toda a população. Fora isso, após a Segunda Guerra Mundial, houve uma intensificação da consciência ecológica, né? Houve um início de tomada de medidas pelas autoridades para a busca da tutela jurídica do meio ambiente. Isso após a Segunda Guerra Mundial, porque houve uma devastação muito grande, uma degradação ambiental muito grande durante a Segunda Guerra Mundial. E na esteira desses problemas, graves problemas ambientais trazidos pela Segunda Guerra, houve um início de uma tomada de medidas pelas autoridades para se buscar a tutela jurídica do meio ambiente. Então, a proteção do meio ambiente através das leis. O primeiro país a implementar a intervenção regulamentadora do poder público sobre as questões ambientais foram os Estados Unidos, né? Em 1969, os Estados Unidos eles implantaram um instrumento chamado avaliação de impactos ambientais. Nós vamos ter uma aula onde nós vamos ver um pouquinho, né, sobre avaliação de impactos ambientais, estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental. Curiosamente, os Estados Unidos ele é considerado um dos países que mais degrada o meio ambiente, que mais polui. E a crescente degradação ambiental, ela ganhou uma amplitude significativa no século XX, né, especialmente na última década do século XX, onde conferências internacionais foram feitas para se fazer uma troca de experiência, uma troca de debates envolvendo os maiores problemas ambientais. Nessa última década do século XX, também foram assinados inúmeros tratados, convenções, protocolos internacionais visando a proteção do meio ambiente. E os países que assinaram esses tratados, essas convenções, eles estavam em busca do desenvolvimento sustentável. No Brasil, o agravamento dos problemas ambientais esse agravamento ele se deu principalmente na década de 50, que quando houve a industrialização do nosso país. Fora isso, nos anos 70 foi instituído um modelo agrícola monocultor, né, baseado na monocultura. Isso também levou um agravamento das questões ambientais. Paralelamente a isso, a urbanização acelerada, né, a desigualdade socioeconômica, todos esses fatores juntos, eles levaram a uma explosão dos problemas ambientais no Brasil. E uma explicitação das preocupações com as questões ambientais surgiu após a ditadura militar. Bom, a importância do tema. Qual que é a importância do tema, dessa temática, das questões ambientais, da proteção ambiental no nosso país? O Brasil ele possui uma legislação ambiental que é considerada uma das mais avançadas do mundo. Então, nós temos boas leis. O problema é a efetividade dessas leis, né? Fazer valer a norma, a aplicação da norma, a efetividade da norma. Esse é o problema hoje, né? O maior problema no nosso país relativo às questões ambientais. Então, nós temos leis consideradas muito boas, o nosso arcabouço jurídico é considerado um dos mais importantes, um dos mais avançados do mundo. O problema está na aplicação dessa lei, o problema está na fiscalização. Então, inclusive o professor, que é também ministro do STJ, Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin, ele fala o seguinte, que não é preciso mais legislar,
Nós já temos muitas leis. Acontece que muitas dessas leis são letra morta, ou seja, a lei existe, mas não há uma aplicação adequada dessa lei. Então, hoje, esse é o nosso maior problema. Fora isso, nós temos outros problemas, como a cultura do desperdício, né? Há uma cultura do desperdício no nosso país. Vamos para o próximo slide para a gente ver isso, como que funciona. Então, nós temos um problema de uso irracional dos recursos que traz perdas irreversíveis. Então, desperdício de água, desperdício de alimentos, isso é cultural, isso é um problema cultural nosso. Existe um problema de uma visão reducionista dos governos, né? Então, que separam, sem o conhecimento técnico, eles separam, né? Cuidam do fator água, do fator solo, da fauna, da flora, sem ter a visão global, a visão holística das questões ambientais, né? do meio ambiente, como apregou a nossa Constituição. Então, a nossa Constituição, nós vamos ver numa outra aula, traz essa visão holística, né? do meio ambiente como um todo indissociável e o homem fazendo parte desse meio ambiente. Então, existem comportamentos individuais de alguns setores da sociedade que não mostram, né, uma consciência ambiental. E isso gera graves problemas. Então, muitos latifúndios, por exemplo, muitos deles improdutivos, ou latifúndios extremamente produtivos com uma agricultura predatória, sem o uso racional dos recursos, trazendo problemas para a fauna, para a flora, devastando florestas, com uso indiscriminado de defensivos agrícolas. Então, assim, existe uma série de problemas em vários setores da nossa sociedade, inclusive problemas relacionados aos nossos comportamentos individuais, né? De não ter uma postura ambientalmente correta, de não utilizar nós mesmos, como pessoas individuais, não utilizarmos os recursos de forma racional, desperdiçando água, desperdiçando alimento, desperdiçando papel, consumindo de forma exagerada, de forma exacerbada. Então, tudo isso, esse conjunto de fatores, leva aos problemas ambientais que nós vemos hoje. No Brasil, por exemplo, os principais problemas, a gente pode elencar os problemas relacionados à fauna. Então, o Brasil é o primeiro país do mundo em megadiversidade, ou seja, é o país mais megadiverso do mundo. Nós possuímos 13% da biota, ou seja, da vida de todo o planeta. Com relação à diversidade de fauna, nós estamos em primeiro lugar no número total de espécies. Só que o que acontece? Um relatório de 2018 do Ministério do Meio Ambiente mostra que nós temos 1.173 espécies em risco de extinção. Então, se vocês olharem aí o slide de aula, vocês vão ver um gráfico no formato de pizza que mostra, né, esse problema relacionado à nossa fauna. Então, 1.173 espécies em risco de extinção é um número muito grande, sendo que alguns animais já caminham realmente para extinção irreversível. Então, a extinção da fauna ela é causada por diversos fatores, né? O desmatamento, as mudanças climáticas, a degradação dos hábitats. Como que se dá essa degradação? Através da devastação das florestas. Então, quando as florestas são derrubadas ou quando o meio ambiente aquático ele é poluído, ele é contaminado, ocorre o quê? Uma degradação da fauna. A fronteira agrícola, conforme ela avança de forma predatória, tá? Então, assim, não é que eu não estou atacando, não estou sendo contra a agricultura, não é isso. Mas a agricultura, ela precisa ser de baixo impacto, né? E não de alto impacto. A fronteira agrícola, conforme ela avança de forma a degradar os ambientes naturais, ela gera a extinção das espécies. O tráfico de animais, né? Então, quando a gente compra um animal silvestre ou quando a gente captura um animal silvestre e vende esse animal, a gente está contribuindo para a extinção da espécie. A introdução de espécies exóticas no nosso país também
gera um risco de extinção, porque a espécie exótica introduzida, ela não vai ter um predador, um predador natural, né, na nossa fauna. Além do mais, ela pode matar outras espécies. Então, isso é um problema muito sério. Recentemente, aí teve o caso de um estudante, acho que de Brasília, que ele foi pego com diversas espécies de serpentes não originárias do nosso país. Algumas ele, inclusive, soltou perto do shopping, acho que foi em Brasília. Imagine, causando um sério risco dessa serpente picar uma pessoa e não vai ter o soro, né? Porque ela não é do nosso país, ela foi trazida de um outro país de forma ilegal. Então, assim, isso é só um dos exemplos dessa questão da introdução de espécies exóticas. Então, se vocês olharem aí, vocês vão ver uma série de fotos que eu peguei da internet e coloquei para vocês, de alguns animais que estão na lista de espécies ameaçadas do IBAMA. Então, cachorro vinagre, jaguatirica, lobo-guará, tamanduá-bandeira, dentre outros animais da nossa fauna. Bom, a nossa fauna doméstica e domesticada também sofre. Nós temos algumas condutas criminosas aí através de atos de abandono e de crueldade contra os animais domesticados. Mas isso é um assunto que a gente pode tratar numa aula específica. Com relação à flora, pessoal, as florestas elas são muito atingidas devido ao aumento demográfico e também à expansão da fronteira agrícola. Então, a gente vê derrubadas de floresta, e isso a gente vê em Porto Seguro, para acomodar populações. O que a gente vê em Porto Seguro? A Mata Atlântica, né, o remanescente de Mata Atlântica sendo derrubado para a construção de condomínios. A gente vê muito isso aqui. Eu morava aqui em Porto Seguro, num condomínio, e de frente para esse meu condomínio tinha um grande remanescente de Mata Atlântica, ali no alto da Churupita. E recentemente derrubaram uma grande extensão ali de floresta nativa para a construção de condomínios. O que aconteceu? Começou a vir para dentro do meu condomínio um monte de cobra venenosa, jararaca, jararacuçu, coral, um monte. A gente acordava, ia sair de casa, tinha jararaca na porta de casa, aranhas venenosas, foi apavorante, assim. E a gente começou a ver tamanduá-mirim andando no muro. Qual outro animal que apareceu? Eu tô tentando lembrar. Raposa, o senhor que cuidava lá do condomínio, né, que cortava grama, ele viu o veado campeiro, assim, acuado, morrendo de medo. Então, assim, o que aconteceu? Os animais da floresta começaram a correr para dentro do nosso condomínio, e dentro desse condomínio onde eu morava tem uma RPPN, tem uma reserva de mata lá. Então, eles começaram a vir pro nosso lado para procurar abrigo. Gente, mas era muita cobra, vocês não têm noção. Eu entrei em pânico total, eu queria sair de lá de qualquer jeito e acabou que a gente saiu, porque era muita cobra. Até hoje aparece, mas muita mesmo, assim, todo dia aparecia cobra lá. E o risco, né, da gente ser picado, de picarem meus filhos, enfim, foi aterrorizante. Toda noite antes de dormir, eu olhava embaixo da cama, olhava embaixo dos móveis para ver se não tinha cobra, se não tinha aranha, que tava aparecendo muito. Bom, então, com relação à flora, nós temos, né, o problema das derrubadas da mata, as queimadas. Então, a gente viu aí recentemente na mídia queimada no Pantanal, que se verificou que foi criminoso, que foi incêndio criminoso, que foi incêndio intencional. Então, as queimadas que são feitas para depois abrigar pastagens, por exemplo, e as queimadas, elas são um dos principais fatores